público. O eminente, saudoso Pinto Ferreira, cuidando especificamente do tema educação e constituinte, ao analisar esse tema, expende, a propósito da questão desse direito fundamental à educação, um magistério que eu reputo irrepreensível. Diz aquele saudoso mestre pernambucano: o direito à educação surgiu recentemente nos textos constitucionais. Mas é curioso que a Carta Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, já proclamava esse direito na Declaração Constitucional de Direitos e Garantias. Era um passo importante no momento em que vigorava, então, uma concepção estritamente liberal de Estado. No entanto, essa ideia social vinculada à educação já se achava presente no texto da Carta Política do Império do Brasil. E disso há um testemunho muito importante do nosso José Antônio Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, o grande constitucionalista do Império, quando analisa a Carta Política do Império do Brasil e põe também em destaque esse aspecto, que é um aspecto realmente importante. Mas, voltando ao professor de Pernambuco, ao eminente professor Pinto Ferreira, diz ele: o direito à educação surgiu recentemente nos textos constitucionais. Os títulos sobre a ordem econômica e social, educação e cultura revelam a tendência das constituições em favor de um Estado social. Eu apenas mencionei o dado histórico da Constituição Imperial para demonstrar que a Carta Política, embora outorgada e não livremente e democraticamente votada por uma Assembleia Constituinte, mas outorgada por Dom Pedro I, mas, no entanto, já se preocupava com esse aspecto, que é um aspecto extremamente delicado, extremamente importante. Esta clara opção constitucional faz desse ordenamento econômico e cultural um dos mais importantes títulos das novas constituições, assinalando o advento de um novo modelo de Estado, tendo como valor fim a justiça social e a cultura numa democracia plural, exigida pela sociedade de massas do século XX. Para o professor, o eminente professor Celso Laffer, na sua preciosíssima obra A Reconstrução dos Direitos Humanos, uma abordagem do tema à luz das ideias e do pensamento de Hannah Arendt, para o eminente professor Celso Laffer, que também exterioriza sua preocupação acadêmica sobre esse tema, o direito à educação, para ele também se mostra redutível à noção dos direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, exprime, de um lado, no plano do sistema jurídico normativo, a exigência de solidariedade social e pressupõe, de outro, a asserção de que a dignidade humana, enquanto valor impregnado de inquestionável centralidade em nosso ordenamento político, só se afirmará com a expansão das liberdades públicas, quaisquer que sejam as dimensões em que essas se projetem. E diz o eminente professor Celso Laffer: é por essa razão que os assim chamados direitos de segunda geração, previstos pelo welfare state, são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. Tais direitos, como o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito ao sistema previdenciário e o direito à educação, têm como sujeito passivo o Estado, porque na interação entre governantes e governados foi a coletividade que assumiu a responsabilidade de atendê-los. O titular desse direito, no entanto, continua sendo, como dos direitos de primeira geração, o homem na sua individualidade. Daí a complementaridade
na perspectiva ex parte populi, entre os direitos de primeira e de segunda gerações, pois esses últimos, os de segunda geração, buscam assegurar as condições para o pleno exercício dos direitos de primeira geração, eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas. Por isso, os direitos de crédito, denominados direitos econômicos, sociais e culturais, podem ser encarados como direitos que tornam reais direitos meramente formais. Procuraram garantir a todos o acesso aos meios de vida e de trabalho num sentido amplo. O fato, senhor presidente, é que o alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à educação e de que todos esses outros meios e instrumentos e legislações, como a que ora se examina, são meros tributários, são meros instrumentos de manifestação, de implementação, de concretização, de respeito e resguardo e de viabilização daquela prerrogativa essencial que é o direito fundamental à educação, mas o alto significado de que se reveste esse direito, ainda mais se considerado em face do dever que incumbe ao poder público de torná-lo real, mediante concreta efetivação dos princípios elencados neste artigo importantíssimo, que é o artigo 206 da Constituição da República, não podem ser menosprezados pelo Estado, que está obrigado a proporcionar a concretização da educação em sua área de competência, sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional que tem no aparelho de Estado o seu princípio destinatário. Cabe referir no ponto, uma vez mais, esta observação do saudoso professor Pinto Ferreira, quando adverte, considerada a ilusão que o caráter meramente retórico das proclamações constitucionais muitas vezes encerra, sobre a necessidade de se conferir efetiva concretização a esse direito essencial, cuja eficácia não pode ser comprometida pelo poder público. Diz ele, o direito à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado como um direito público subjetivo do particular, ele consiste na faculdade que tem o particular de exigir do Estado o cumprimento de determinadas prestações. Para que fosse cumprido o direito à educação, seria necessário que ele fosse dotado de eficácia e acionabilidade. Pois bem, esses temas todos, senhor presidente, senhores ministros, são temas que têm perpassado pela jurisprudência desta Corte, especialmente naqueles casos em que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a plena legitimidade constitucional do controle jurisdicional das políticas públicas, quando, por alguma razão, o poder público, o órgão estatal competente, cuide-se do Poder Executivo, trate-se do Poder Legislativo, se abstém, por alguma razão, de implementar determinados deveres estabelecidos no próprio texto constitucional. Então, esta acionabilidade, na verdade, tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Corte. Lembro-me de um magnífico acórdão da lavra do eminente ministro Luiz Fux, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a propósito do direito à educação infantil, quando arbitrariamente negado por um determinado município de São Paulo, não obstante, em condições de implementar a sua obrigação constitucional, entendeu que essa era uma questão sujeita à sua avaliação meramente discricionária. E o Superior Tribunal de Justiça, tal como já o fizeram o Supremo Tribunal o Tribunal de Justiça reconheceu que não se cuidava de mera discrição governamental no tema, ao contrário, impunha-se sim a efetiva execução e implementação de um dever constitucional imposto, particularmente tratando-se de educação infantil, imposto preferencialmente aos municípios. Mas, enfim, a questão da acionabilidade que se refere o eminente professor Pinto Ferreira é uma questão que tem sido debatida nos tribunais, nestas inclusive, embora
não se questione o fato de que direitos sociais possuem um custo, e muitas vezes um custo elevado. Então, é preciso conciliar determinadas situações, mas o fato é que o poder público não pode demitir-se da obrigação de implementar deveres que a própria Constituição lhe impôs e de que ele é o único destinatário. E a legislação, ora em exame, representa, na verdade, um desses muitos instrumentos vislumbrados pelo Estado brasileiro para tornar efetivo o direito fundamental à educação. Sustenta-se de outro lado, senhor presidente, ofensa ao princípio federativo, cuja transgressão teria sido perpetrada pelo Congresso Nacional e pelo senhor Presidente da República, que sancionou o projeto de lei então aprovado e que estamos a examinar agora. Não se desconhece que o princípio da federação, como aqui foi muito bem enfatizado por todos os eminentes senhores ministros, e agora, em particular, pelos eminentes ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes, não se desconhece que o princípio da federação qualifica-se como um dos postulados estruturantes da organização institucional do Estado brasileiro. Como todos sabemos, a Constituição da República, mantendo-se fiel a uma tradição inaugurada pelo Decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, uma Constituição provisória, segundo o professor Afonso Arinos de Melo Franco, consagrou, uma vez mais, no texto constitucional ora em vigor, o princípio federativo, que, não obstante descaracterizado em maior ou em menor grau sob as ordens autoritárias e centralizadoras das cartas constitucionais de 1937 e de 1969, teve, no entanto, lugar de destaque o princípio federativo em pleno regime monárquico, como nos relembra em recente trabalho acadêmico a professora Miriam Dolnikoff, quando trata da questão sobre o Pacto Imperial e as origens do federalismo no Brasil, mesmo em pleno regime monárquico, porque, como sabemos, havia aqueles, Rui Barbosa, por exemplo, quando, no segundo reinado, era um dos grandes advogados da monarquia federativa, já que monarquia é forma de governo e federação é forma de Estado, portanto, não são conceitos que se repelem, nem que se repudiam. Mas, de qualquer maneira, esse lugar de destaque manifestou-se especialmente nas preocupações dos políticos liberais do segundo reinado, que buscaram, e até do primeiro reinado, eu diria, muitas vezes, considerado o ato adicional de 1834, muitas vezes pela via da insurreição revolucionária, que procuraram opor-se, então, à subordinação das províncias ao poder central. Portanto, a questão da federação, eu diria, é uma velha questão política que tem estado presente sempre na preocupação dos nossos pensadores, políticos, desde o Império, desde o primeiro reinado até hoje. Vale referir neste ponto, a propósito dos liberais e do seu ideal federalista, a precisa observação do eminente professor José Afonso da Silva. Diz então o eminente professor José Afonso da Silva: os liberais lutaram quase 60 anos contra esse mecanismo centralizador e sufocador das autonomias regionais. A realidade dos poderes locais, sedimentada durante a colônia, ainda permanecia regurgitante sob o peso da monarquia centralizante. A ideia descentralizadora, como a republicana, despontara desde cedo na história político-constitucional do Império. Os federalistas surgem no âmago da Constituinte de 1823 e permanecem durante todo o Império, provocando rebeliões como a Balaiada, a Cabanada, a Sabinada, a Revolução Farroupilha, com a instauração da República de Piratini, no Rio Grande do Sul, e da República Juliana, na província de Santa Catarina, tenta-se implantar por várias vezes a monarquia federalista do Brasil, mediante processo constitucional. Inclusive, o próprio ato adicional
de 1834, que representou a única grande alteração introduzida na Carta Política do Império do Brasil, tinha tendências claramente descentralizadoras, tanto que conferiu, elasteceu um certo grau, ainda que incipiente, de autonomia na esfera das províncias, criando, no âmbito das províncias, as assembleias legislativas provinciais. Mas o fato, senhor presidente, é que essa ideia desenvolveu-se com muita intensidade até que chegamos a 1889 e, a partir daí, instaurou-se no país, digamos, um novo perfil de Estado, o perfil do Estado federal. As circunstâncias históricas, consideradas as crises que já abalavam profundamente a regência, e a data de amanhã é uma data importante nesse contexto histórico, porque amanhã comemoramos o 180º aniversário, são 180 anos, desde o dia 7 de abril de 1831, quando o imperador Dom Pedro I, sob forte pressão política, abdica e renuncia à coroa imperial brasileira e inicia seu período regencial, um período extremamente crítico e que conduz a essas manifestações descentralizadoras. Mas, enfim, essas circunstâncias históricas, senhor presidente, consideradas as crises que já abalavam a regência, justificavam a necessidade de expansão dos poderes reconhecidos, no primeiro momento, do período monárquico, às províncias, o que se realizou com a promulgação do ato adicional de 1834, e que representou, naquele particular instante da vida institucional do Império do Brasil, um instrumento de significativa descentralização, ainda que moderada, mas significativa descentralização político-administrativa da competência e das prerrogativas provinciais. E aqui, senhor presidente, eu vou, digamos, discorrendo sobre esse tema, até discutir o problema dos tipos históricos variáveis na evolução do constitucionalismo brasileiro, desde o federalismo dual ou dualista da Constituição de 1821, passando pelo federalismo de cooperação de 1934 e chegando, para usar uma expressão do eminente professor Alfredo Buzaide, ao federalismo de integração consagrado na Carta Constitucional de 1967. O fato é que o Estado Federal Brasileiro adquiriu um novo contorno, um novo perfil com a promulgação desta Constituição. E é claro que hoje busca-se, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não é? Mediante julgamentos como este, busca-se a reconstrução e a restauração do verdadeiro espírito do Estado Federal, prestigiando-se a autonomia dos Estados-membros e dos municípios. Mas, senhor presidente, não podemos também desconsiderar o fato de que, como salientava numa passagem que me parece lapidar, o saudoso professor Raul Machado Horta, ao falar do poder constituinte do Estado-membro e de sua configuração no âmbito do Estado Federal brasileiro. É na Constituição Federal que se localiza a fonte jurídica de emanação do poder constituinte do Estado-membro. Isso significa, senhor presidente, que o... Perdão? A expressão poder constituinte está grafada no artigo 11 do Sim, ADCT. do ADCT, que é um desses núcleos. Poder constituinte dos Exatamente. Estados. O poder Mas dizendo, corrente. Obedecidos os princípios da Constituição. Exatamente. E a Constituição chama piso salarial profissional de princípio. É por isso que estou chegando aí. É exatamente. Vossa Excelência, de certa maneira, já antecipa o itinerário que eu estou fazendo, mas é realmente nesse sentido, senhor presidente. Quer dizer, o novo perfil constitucional do federalismo, muito embora para com o postulado fundamental da autonomia dos Estados-membros e dos municípios, não autoriza que as unidades federadas se afastem no ponto de determinados princípios que compõem um dado modelo que abrangem um núcleo de ideias, de valores e de postulados
a mentalidade não pode ser ignorada pelos entes federados. A significar, senhor presidente, que postulados como esse, a que Vossa Excelência acaba de se referir, e que vem expressamente assim contemplado e assim declarado no próprio texto constitucional, quer dizer, esse postulado, não obstante a nova dimensão que vem assumindo, porque esse é um processo ainda em andamento, em construção, mas não obstante essa nova dimensão que vem assumindo a federação no Brasil, revitalizada, sim, pela expansão de poderes das coletividades periféricas, que são as coletividades regionais, os Estados-membros de um lado, e as coletividades locais, os municípios de outro, mas impõe-se, no entanto, de modo cogente a estrita observância de determinados vetores, como esse de que nos ocupamos no momento, em ordem a que os Estados-membros possam exercer a sua autonomia, mas sem transgressão a determinados princípios fundamentais. Vou considerando aqui outros aspectos para afirmar, senhor presidente, para afirmar que de que se trata não é uma simples lei federal, mas muito mais do que isso, é uma lei nacional. Uma lei nacional que tem uma dimensão subjetiva no plano da organização federativa do Estado brasileiro muito maior, muito mais ampla do que a de uma simples lei federal. A lei federal, obviamente, é aquela que emana da União, exatamente da União enquanto coletividade parcial, não da lei nacional que emana do Estado Federal brasileiro, vale dizer, da comunidade jurídica vista em sua totalidade. Bom, são considerações que eu faço aqui que constam do meu voto, senhor presidente. Mas há um outro aspecto que eu gostaria, só já concluindo, já me encaminhando para o término do meu voto, senhor presidente, mas a mim me parece que essa resposta já foi dada pelo eminente relator, pelos demais ministros e, em particular, pela própria Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, quando faz consignar em seu memorial a inexistência, no caso, de qualquer excesso legislativo, não é? E busca demonstrar, a mim me parece, a mim pelo menos me convenceu essa fundamentação, busca demonstrar que a própria lei, quer dizer, que o próprio sistema de direito positivo nacional, não é, quer fundado no texto da Constituição da República, quer nas diversas leis, inclusive nesta, né, ora submetida ao exame do Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que são estatutos legislativos, são diplomas normativos que, de certa maneira, buscam atenuar o impacto financeiro no âmbito dos estados e dos municípios na implementação desta legislação. E diz esse amicus curiae, não é? Que interveio na presente relação processual. As medidas verbis, as medidas implementadas pela Lei 11.738 de 2008 não configuram excesso legislativo, tampouco resultam em ônus financeiro a ser suportado exclusivamente pelos entes federados. O impacto da aplicação da lei do piso nas folhas de pessoal dos Estados-membros, municípios e do DF será absorvido não só pelos recursos tributários mínimos destinados à educação, nos termos do artigo 212 da Constituição da República, como também pelas verbas componentes do Fundeb, a teor do que dispõe o inciso 2º do artigo 60 do ADCT, e também o artigo 4º desta lei 11, da lei, não dessa lei, mas da outra lei 11.494 de 2007. E é o que esta lei 11.738 de 2008 estabelece em seu artigo 4º e parágrafos, instituindo o dever de a União Federal complementar os valores necessários para o cumprimento da obrigação legal.
são preceitos que estão assim redigidos. Artigo 4º. A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso 6º do caput do artigo 60 do ADCT e em regulamento, a integralização de que trata o artigo 3º desta lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, veja-se lá, por exemplo, o artigo 212 da Constituição, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Parágrafo 1º. O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos, comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo. E, finalmente, o parágrafo 2º. A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos. Isso tudo compõe, na verdade, um vasto painel de natureza, de caráter normativo e de índole eminentemente instrumental. Pois não? Todos nós sabemos dessa questão e temos um modelo de administração integrada, muito mais avançado, por exemplo, na área de saúde, que Vossa Excelência tem manifestado de forma muito clara, do que, por exemplo, na área da educação. Até porque o sistema todo ele é um sistema integrado a partir da própria definição constitucional, diferentemente do modelo de competência distinta de que menciona o texto constitucional em relação às atribuições de União e dos Estados. Veja, Vossa Excelência, que não raras vezes, e até agora nós não conseguimos encontrar uma solução adequada, nós temos sério problema, que é o problema de financiamento deste sistema. Nós temos proclamado o direito social à saúde e não ignoramos, inclusive, a vinculatividade e temos reconhecido nas próprias ações judiciais a existência de um regime de solidariedade. É evidente que as instituições que estão muito mais próximas do cidadão, especialmente os estados e municípios, acabam sendo alvos preferenciais das ações judiciais. E não são poucos os relatos de municípios que, numa só ação ou em algumas poucas ações, veem desaparecer todo o seu orçamento de saúde, em razão do pagamento de um procedimento complexo. Essa é a realidade, nós lidamos com ela todo dia. Isso num sistema integrado, em que o repasse não se dá de forma efetiva. Então, é disso que se cuida. Quer dizer, quando se cuida de implementar um modelo como este, a rigor, tem-se que levar isto ao detalhe. O próprio artigo 4º da lei deveria ter regras, normas de organização e procedimento, tendo em vista o sistema federativo, que dimensionasse esta responsabilidade por parte da União, em homenagem ao princípio federativo. Não se cuida de ser contra, até porque ninguém se manifestou nesse sentido, o piso salarial dos professores. Parece que é uma medida reclamada. Também não entendo que seja inconstitucional a emenda. Até entendo, muitas vezes, em algumas áreas, até um déficit de compreensão. Recentemente escrevi um artigo, por exemplo, dizendo que em seara de segurança pública há uma omissão notória por parte da União. E nós sabemos que hoje, por exemplo, há reivindicação semelhante quanto à complementação de salário no âmbito das forças de segurança pública. Nós sabemos que esse tema está posto, salvo engano, até em emenda. Não chegaria a tanto, mas a discussão básica é como se fazer uma maior integração. Agora, de fato, não basta isto. Não basta uma simples regra que pode ser retórica diante de responsabilidades que são muito claras.
Então, é apenas para deixar claro, veja que talvez o sistema mais composto, mais integrado que nós temos é o da saúde, porque a partir da experiência constitucional, isso ainda se deu sob a Constituição passada, avançou-se para se criar esse chamado Sistema Único de Saúde, e organizado, portanto, nessas bases e integrado nessas perspectivas. E veja que nós temos uma emenda, a emenda 29, que até hoje queda sem regulamentação, não é? A lei complementar prometida... A emenda Serra. A emenda Serra queda ainda hoje sem regulamentação. Então, são questões que precisam ser aferidas num contexto extremamente grave. Claro. Porque, veja, também, há até mais uma outra ironia nesse contexto. Havendo aumento de despesa de pessoal, em razão do impacto, e é essa questão que precisa ser dimensionada em todos os seus alcances. O Estado-membro pode, eventualmente, quedar inadimplente em relação à lei de responsabilidade fiscal. Veja, tratando o tema com complexidade e seriedade. Portanto, pode quedar. E por isso não receber os repasses. Porque é uma consequência do sistema. Então, cria-se um círculo vicioso. Veja o torvelinho em que este modelo... Claro. O círculo vicioso. Os gaúchos dizem, cada dia com sua agonia. Não. A agonia está presente nessa questão. Cada dia com sua magia. Não, a agonia está presente nessa questão. Não há como separar. No devido tempo, o judiciário saberá se posicionar. Então, é apenas para que... Não, eu acho que as ponderações de Vossa Excelência são inteiramente procedentes. São inteiramente procedentes. Não basta tão somente uma regra legal estabelecendo impondo à União este padrão de comportamento. E veja Vossa Excelência a assimetria. O mesmo texto que é detalhado, e veja, eu estou falando com toda clareza, favorável ao modelo do piso. Sim. Mas essa mesma regra, ela é a mesma norma, ou melhor, o mesmo complexo normativo, ele é assimétrico. Ele é detalhado em relação ao modelo, nós estamos a discutir aqui esse detalhe, se piso significa vencimento, se piso significa remuneração, que tem impacto, mas isso deveria ter sido já objeto de um consenso no âmbito do próprio Congresso Nacional, por conta do impacto que isto tem sobre as contas públicas e não provocar tanto dissenso e tanta divergência. E a mesma norma, ou o mesmo complexo normativo, é tão sucinto em relação à responsabilidade da União. Imaginem, senhores, a sensibilidade que terá a burocracia do Ministério da Educação quando estiver advertido de que está faltando recursos no longínquo estado do Amapá para sustentar esse sistema sem nenhum prazo. E é disso que se cuida quando fala do artigo 4º. Então, nós já decidimos, não faz muito tempo, a questão do modelo de solidariedade no âmbito da saúde. Mas isto é mais fácil de se fazer numa ação judicial, quando a parte traz a União, o Estado e o município. Sim. Agora, vai o Estado ou o município trazer esse elefante, que é a União, para esse contexto. E a gente sabe que eles não conseguem fazer cócega nesse sistema. E é disso que nós estamos a falar. Sim, é um grave desafio, mas eu tenho certeza que o senso de responsabilidade dos responsáveis pela gestão pública, o senso de responsabilidade saberá conduzir e superar esses problemas. Mas eu acho que são extremamente oportunas essas ponderações que Vossa Excelência faz e cujo registro é preciso consignar. Senhor presidente, ministro Celso. Pois não. Eu já tenho um ponto de vista um pouco divergente. Eu acho que essa lei derivada de mandamento constitucional explícito, como Vossa Excelência bem frisou em seu voto, essas considerações de ordem orçamentária, embora mencionadas no meu voto e discutidas aqui, eu creio que elas
caem melhor no seu fórum apropriado, que é o Congresso Nacional. Elas foram objeto já de uma concertação lá no Congresso Nacional. Não houve muita divergência sobre essa lei. As divergências que houve se deram muito mais aqui nos bastidores. Eu lembro à Corte que, tão logo essa ação foi ajuizada aqui, houve digamos assim, uma pequena revoada de governadores no meu gabinete para tentar, não é, me convencer pela a inconstitucionalidade da lei. Um dos governadores, aliás, já até desistiu, embora impossível a desistência em ação direta, como todos sabemos. Então, não me comove, não me sensibiliza nem um pouco os argumentos de ordem orçamentária, porque o que me sensibiliza muito mais nessa questão, e isso o ministro Celso frisou bem no seu voto, é uma outra questão que está envolvida aqui, é a questão da igualdade, da desigualdade intrínseca que está envolvida aqui. Eu sou capaz de afirmar com pouco medo de errar que neste grande território nacional, nessa grande federação brasileira, eu duvido que não haja um grande número de estados em que haja um grande número de categorias de servidores públicos que não é esta categoria objeto dessa lei, que tenha rendimentos de pelo menos 10, 12 vezes, se não 15 vezes mais do que este piso salarial que é concedido. Pelo menos uma meia dúzia. 5 meia dúzia de categorias. E para estas categorias, jamais essas considerações orçamentárias são levadas em conta. Jamais. Temos decidido seguidamente que não é por carência de recursos que um ADIM vai deixar de ser julgada procedente ou improcedente. É por isso que eu considerei muito superficialmente essa questão. Só para deixar claro, não se trata, até porque não se trata de julgar procedente ou improcedente em razão de existência ou não de recursos. O que se trata de considerar o impacto que uma dada decisão tomada pela União tem sobre os cofres públicos estaduais e municipais e qual é o reflexo do ponto de vista federativo. Esse é o debate jurídico. A questão orçamentária, portanto, na verdade, é uma consequência que coloca o tema federativo e todo mundo que... Imaginemos que amanhã a União pudesse suprimir uma norma de caráter tributário que leva, talvez, à capacidade do Estado-membro básica sobre ICMS. Isto não diria respeito à federação? Veja, então não se trata... A tese em si já foi enfrentada, a tese da carência de recursos orçamentários. Diversas vezes já foi enfrentada aqui. Eu cito até algumas ADIMs. ADIM 3599, por exemplo. Nós dissemos que essa tese da carência de recursos não é levada em consideração quando se trata de julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Nem tampouco outras distorções notadas, criando uma casta de privilegiados. Sim. Agora, claro que disse o ministro Celso de Mello muito bem. É de se esperar das autoridades o quê? O senso de responsabilidade compatível com as suas altas funções. E aqui nós temos uma lei que estabelece aquilo que a Constituição ordena. Educação é a prioridade das prioridades. Educação é a prioridade das prioridades nacionais, porque em 205 a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, visa o preparo da pessoa para a cidadania, visa o preparo da pessoa para o mercado de trabalho.
Quer dizer, isso é que são as finalidades da educação, a justificar esse tratamento obsequioso, mediante, entre outras medidas de proteção, mediante piso nacional remuneratório. Com relação a essas considerações de natureza orçamentária, muito respeito. Nós temos um sistema bicameral sui generis no Brasil, que, aliás, é similar ao sistema bicameral em outras federações. Nós temos a Câmara dos Deputados, onde estão congregados representantes do povo, e nós temos o Senado, que, por força da nossa Constituição, expressamente, isso ocorre em todas as federações, representam os Estados membros e o Distrito Federal. Portanto, quando um projeto de lei passa pela Câmara dos Deputados e analisada pelo Senado Federal, onde estão congregados os representantes dos Estados membros, estas considerações de natureza orçamentária foram certamente feitas e estão superadas, porque a missão precípua do Senado é exatamente examinar os impactos orçamentários nos entes federados dos diversos projetos de lei que lá tramitam. E mais, ministro, o Senado é composto majoritariamente por ex-governadores que são plenamente conscientes da dimensão orçamentária dessa Isso levaria. Voto, então, senhor presidente, eu peço vênia ao ministro relator, porque eu vou acompanhar o voto divergente. Eu vou reajustar. Ah, sim. Porque, ministro Celso, o meu voto na cautelar ia na mesma direção do voto dos ministros Lewandowski e ministro Fux. Portanto, no voto, no mérito, eu reajustei ao voto da maioria na cautelar. Portanto, Vossa Excelência ajuste então, seu voto. reajustando para acompanhar. Então, acompanho Vossa Excelência, não é, na linha do voto do ministro Fux, do ministro Lewandowski. É o meu voto. Eu farei juntar aí as razões escritas. Eu vou tentar ser rápido. O federalismo brasileiro não é de cooperação, porque o ministro Lewandowski assim entende doutrinariamente, ou eu mesmo, ou qualquer outro ministro da Casa. É porque a Constituição o diz. Não é? É só lermos, por exemplo, o artigo 24, 23, parágrafo único, e vamos encontrar: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. No capítulo mesmo da educação, que é o que nos interessa focadamente, o artigo 211 volta a falar de Estado de cooperação. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração é cooperação, seus sistemas de ensino. Ou seja, o Estado brasileiro, a Federação Brasileira, já nasce com sua compostura jurídica, ora mais ampliada, ora mais restrita, nos termos da Constituição, disse bem a eminente procuradora, vice-procuradora-geral da República, Débora de Prá. O que diz a Constituição a propósito dos Estados? Que eles se organizam segundo suas leis e constituições, observados, porém, os princípios da Constituição. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições de leis que adotarem, artigo 25, observados os princípios desta Constituição. No artigo 11 do ADCT, citado pelo ministro Celso de Mello, a Constituição reconhece aos Estados poder constituinte, observados os princípios desta Constituição. No artigo 39, os municípios se regem por lei, artigo 29, se regem por leis orgânicas, observados os princípios desta Constituição. No artigo 31, sobre o Distrito Federal se organiza, se rege pela sua lei orgânica, observados os princípios desta Constituição. Ora, piso salarial é princípio, assim nominalmente grafado pela Constituição. No artigo 206 está dito: o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, ou seja, não são regras, segundo aquela dicotomia do pós-positivismo, princípios e regras, porque o positivismo, do tipo keynesiano, entende que direito é norma, mas exclui dessas normas os princípios.
que são apenas diretivas. Já o pós-positivismo não. Além de incluir os princípios no elenco de normas ou no repositório de normas que compõem o direito, o pós-positivismo confere prioridade aos princípios, uma força normativa ainda maior aos princípios do que às regras. Por isso que a Constituição diz os seguintes princípios, e 2 deles me parece que nos interessam. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, etc. Valorização dos profissionais. Aí a Constituição, em destaque, em outro dispositivo, diz piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal, que é essa lei que estamos agora analisando. Piso salarial profissional já seria uma forma de valorização, lógico, dos profissionais da educação. Mas a Constituição achou tão importante garantir aos professores um piso salarial que fez o destaque, a separação. Colocou a matéria piso salarial em dispositivo autônomo, separado daquele que cuida de valorização dos profissionais. Ou seja, o piso salarial profissional ou nacional é um instituto jurídico de direito constitucional caracterizado nominalmente como princípio e, portanto, vinculante dos estados, vinculante dos municípios, vinculantes do Distrito Federal. A nossa federação já nasceu formatada com essa obrigatoriedade de observar os princípios da Constituição. Não há falar, portanto, em quebra do pacto federativo, até porque nem em rigor nem pacto é. Nos Estados Unidos, sim, porque os entes da federação eram soberanos e decaíram espontaneamente da soberania, transformando-a numa autonomia. Então, houve, de fato, um pacto. Ali eu tenho, para mim, que é mais técnico falar de laços federativos, porque nós éramos um Estado unitário que se transformou num Estado plural, num Estado federado. Então, essa questão da... Vou repetir em homenagem à tradição. Essa questão de se falar de quebra do princípio federativo não prospera data vênia, porque o formato do nosso Estado federal já se fez no lastro da Constituição com essa obrigatória observância dos princípios, dentre os quais figura o piso nacional profissional dos professores. Piso salarial profissional nacional dos professores, como um direito deles, correspondendo à noção de mínimo existencial. Isso é um mínimo existencial para os profissionais do ensino, porque eles precisam, são devotados, são dedicados, como todo professor. O professor é diferente. Ele não se desvencilha de uma camisa, de uma calça, de um paletó, de um terno, e como se fosse algo... Não se desvencilha da sala de aula, não descarta a sala de aula, como se fosse o descarte de uma gravata, de um paletó. A sala de aula acompanha o professor vida fora. O professor que é professor, vocacionado, ele está com a sala de aula, com os alunos, com as matérias a ensinar, permanentemente na sua cabeça. É por isso que ele precisa de um tempo extra-classe, para se dedicar a livros, a reflexões, a visitas a bibliotecas, a frequência de cursos. Quer dizer, é por isso que a lei sabiamente reservou um percentual de atividade extra-classe para o profissional do ensino básico. Então, a questão da quebra da integridade dos laços federativos, eu acho que não resiste, data vênia, a uma análise mais detida. De outra parte, a Constituição criou um sistema verdadeiramente nacional de interpenetração federativa ou de transfederalismo, um sistema autofinanciado, financiado com recursos tipicamente públicos, que são recursos tributários, e com recursos orçamentários transferidos da União para o Fundeb e dos estados também. E com aporte de normatividade, obrigando a União a transferir recursos para os municípios e os estados também, na devida conta, transferindo recursos para os municípios. Olha, basta lembrar o seguinte, eu não vou me demorar, a educação é tão importante para a Constituição que ela está versada na Constituição em 96 dispositivos.
96 dispositivos, entre a parte permanente e a parte transitória. Por isso que a educação, pelo menos a médio e longo prazo, é a prioridade das prioridades constitucionais. A justificar mesmo a criação de um piso que, por ser o mínimo existencial dos professores, se impõe a toda evidência a cláusula da reserva financeira do possível. A financeira do possível não pode operar diante dessa prioridade máxima que a Constituição conferiu ao piso profissional. Basta lembrar o seguinte: na Constituição, fora o Distrito Federal, que é um caso à parte e que mantém com a União uma relação de unha e carne ou de olho e pálpebra, e a União financia despesas, inclusive de pessoal, militares, por exemplo, do Distrito Federal. Mas fora disso, nenhuma pessoa estatal, federada, assiste a outra para custear as respectivas folhas de pagamento. Cada ente federado que trate de pagar a sua folha de pessoal. Mas não é assim com a educação. Com a educação, as entidades se interpenetram para pagamento de folha salarial, de folha remuneratória. Por quê? Porque é um sistema diferenciado. É um vínculo de solidariedade. A organicidade aqui chega a ser visceral. Foi um modelo que a Constituição concebeu pela primeira vez em nosso país, né, para dizer que a educação é fundamental e é o primeiro dos direitos sociais do artigo 6º. É direito de todos e dever do Estado. E no artigo 205, magnificamente, né, repito, se fala das excelsas finalidades da educação, que tem um conteúdo filosófico, espiritual. Diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. É a dimensão filosófico-espiritual do comando constitucional. Seu preparo para o exercício da cidadania. É a preocupação da Constituição com a formação política do educando. E sua qualificação para o trabalho, que é uma qualificação eminentemente técnica, produtivo, de sustento próprio e de sua família. Em suma, uma macrovisão constitucional me leva a referendar o voto do relator e do ministro Fux, porque afinal os dois estão a se compor numa unidade de pensamento, seguidos pela ministra Carmen Lúcia, ministra Helen, ministro Lewandowski, ministro Celso de Mello, com o que eu peço vênia aos ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes, que de hábito, né, produziram votos alentados com fundamentação à altura do requinte intelectual de suas excelências, requinte reconhecido por todos nós. Eu tenho visto que a ministra Helen acompanhou o voto do ministro relator, mas antes da reconsideração. Parcialmente vencido. Faremos um destaque na proclamação do resultado. Quanto ocorre a permanência, né? Então, senhores ministros, eu vou proclamar o resultado. Agora, o ministro Celso de Mello disse algo que eu já havia sentado, ministro, embora en passant, a Vossa Excelência fez com muito mais profundidade no meu voto proferido quando da cautelar, do julgamento da cautelar. É que no âmbito desse novo constitucionalismo, que não é socioeconômico tão só, mas sociocultural ou social genérico, porque pega educação, cultura, saúde, tecnologia, ciência, os direitos assegurados pela Constituição aos respectivos titulares são prestacionais. São direitos de receber do Estado um desembolso de recursos, diferentemente dos direitos e garantias individuais. Então, se há despesa, é porque tem que haver despesa. É chegada a hora de se conferir nos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, conferir à educação a prioridade que a Constitucional assentou para esse peculiaríssimo setor de atividade pública.
Portanto, ministro Celso de Mello, realmente essa prestação que se exige do Estado há de se traduzir em ações distributivistas, de riqueza, de oportunidade de trabalho, de incentivos. Aliás, a Constituição diz que a União assegurar aos demais entes não é só assistência financeira, diz a Constituição às expressas, assistência técnica e financeira. Quer dizer, é um novo modelo de cooperação. Parágrafo 1º do artigo 211. Então, senhores, com essas palavras eu... Só uma observação, sem querer tripudiar, considerado o que eu sustentei. Se a ministra Carmen não tivesse retornado ao recinto, não haveria maioria absoluta de 6 votos quanto ao reajuste procedido pelo relator. Tem razão, mas a ministra Carmen, ao sair, anunciava, ou pelo menos ela me anunciou, que retornaria. Saía para... Não estou falando do retorno, que eu também acreditei que Sua Excelência retornaria, porque eu a conheço bem. Eu só estou dizendo a importância de nós preservarmos, pelo menos a presença de 8 colegas, considerada a exigência para deliberação de 6 votos. No que Vossa Excelência tem sido um baluarte aqui nesta nossa Casa de Presidente, eu quero apenas registrar que o meu voto... O profissional sairia perdendo. Então vamos proclamar o resultado. Eu pedi vênia agora ao ministro relator, eu estou julgando parcialmente procedente. Eu apenas reitero o meu voto no sentido de declarar constitucional o piso. E a ministra Ellen julgam parcialmente procedente. Eu estou julgando de toda sorte. Os ministros procedente. Lewandowski, Joaquim Barbosa, Celso de Mello e Aires Brito julgam totalmente improcedente. São 6? A ação. São 6? Não, são 6. Mas aí não é para declarar inconstitucionalidade. Porque para declarar constitucionalidade. Não, mas aí porque a parte quanto ao voto se médio. somam com os 2 votos. Porque... Não, a lei é constitucional. Não, é porque não se obteve 6 para declarar inconstitucionalidade. Não tem como para declarar inconstitucionalidade. Então a lei é constitucional. Não. A norma regimental e depois a norma da Lei 9868 estabelece que precisamos de 6 votos para declarar a constitucionalidade. Mas a Eu dissonância... me guio pela Constituição. A Constituição brasileira, no seu artigo 97, diz que para se declarar inconstitucional uma norma, é preciso de uma maioria absoluta. Para se declarar inconstitucional. E a parcialidade, né? O julgamento de inconstitucionalidade parcial alcança apenas a questão da perda de objeto. Só isso, do artigo 3º e do artigo 8º. Não foi? Eu considero inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 2º. O prejuízo, né? Certo. Quanto ao regime de trabalho, então. E vencidos os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes, Vossa Excelência também consideram apenas parcialmente, não é? Presidente, foi julgada improcedente a ação direta. Inconstitucional, foi julgada improcedente a ação direta. A divisão das horas. Quanto a se declara constitucional? Há 6 votos em um sentido ou no outro? Não há 6 votos no sentido de julgar o regime de trabalho inconstitucional. Não há 6 votos. Nós julgamos a ação Mas não seria improcedente. interessante, diante do contexto, o que eu propus inicialmente, a suspensão? Não, mas... Bem, é o resultado, agradeço, é a proclamação do resultado, agradeço a presença de todos. Como ficou a proclamação, presidente? Como ficou a proclamação? Eu não entendi.